Olá, darlings! Tudo bem? Chegou a hora da gente falar do álbum da matemática da dona Mariah Carey. E eu tô com essa camiseta aqui, com um dos títulos das mais grandonas desse álbum, I Stay in Love, e é óbvio, da loja Mais Pop. Lá tem tudo, gente: camiseta, CD, LP, caneca, outros itens, não só de Mariah, como de várias outras divas. As camisetas são confeccionadas só após a compra, então elas são feitas especialmente para você mesmo, darling. Entrega no Brasil inteiro e tem meu cupom de desconto na área que te dá 10% off. É só usar o cupom MANCINE e aí você já ganha seu descontinho, hein? Vou deixar o link na descrição desse vídeo e no comentário fixado também. Meninos, acredita que a gente já chegou em 2008 nessa nossa jornada pela história de Mariah Carey? Começamos a história lá antes dela ser famosa, aí a gente passou por todos os álbuns, passamos por todas as eras. Esse é o 18º vídeo de Mariah Carey aqui nesse canal. Em todos eles eu segui a autobiografia dela, né, como base, mas aí eu junto com outros fatos, eu junto com outras fontes e trago aqui pra vocês. Só que a parte suculenta, né, da história que Mariah conta em sua autobiografia acaba no livro lá em The Emancipation of Mimi. Depois ela fala um pouquinho, né, sobre a gravidez, que pega ali, né, o Nick Cannon e os filhos, então pega um pouquinho dessa era, pega um pouquinho da era Memoirs, mas ela não foca, ela não destrincha como ela destrinchou as outras. Então daqui pra frente, cada vez menos teremos informações do livro, e aí eu vou trazer informações que eu lembro como fã, vou trazer informações que eu busco por aí, e eu trago aqui pra gente ter um vídeo bem completo e gostosinho. Mas ó, já é o 18º vídeo de Mariah. No canal tem uma playlist organizadinha, lindinha, com todos os episódios em ordem, pra você assistir sempre que quiser. Mas fica calmo, mesmo depois que terminar a discografia de Mariah, a gente nunca mais vai parar de falar sobre ela. Tem muito assunto, darling, muito, 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 muito. Então vem comigo, segura na minha mão, entra no meu quarto pra gente conversar, escutar uma musiquinha e vem que tem história pop. Vamos recapitular rapidinho todo esse conceito de emancipação. Lá em 2002, Mariah entrou em uma nova gravadora, a Island Records. O primeiro álbum lançado foi o Charmy Bracelet, que teve um impacto moderado, porém abaixo do padrão Mariah Carey. Mas tudo bem, isso não abalou a nossa diva, ela serviu uma turnê recheada de hits e datas, a maior até então. Logo depois dessa turnê, ela deu início ao que viria a ser o The Emancipation of Mimi. Nada mais, nada menos do que o álbum mais vendido nos Estados Unidos naquele ano de 2005 e o segundo mais vendido no globo terrestre. O disco rendeu assim uma enxurrada de prêmios que a gente passaria aqui uma hora só falando sobre eles. Gerou mais dois number ones, né, no topo da Hot 100 para Mariah Carey e basicamente trouxe Mariah de volta para o mainstream. Ficou conhecido como o retorno de Mariah Carey, né, após todas aquelas crises pessoais e comerciais que ela teve ao longo da era Glitter. Tivemos mais uma turnê icônica em 2006. Dona Mariah trabalhou aquele ano, viu? A Mona deu um nome. Após completar essa turnê, que acabou em outubro, Mariah já começou a ter ideias para um próximo álbum. E aquela era toda, né, entre 2005 e 2010, Mariah ela estava assim num pico de produtividade. O descanso após a Charmy Bracelet Tour, as sessões do The Emancipation e tudo que o The Emancipation virou, causou assim um avivamento criativo na nossa diva. Tanto que pouco tempo depois de terminar a turnê, né, The Adventures of Mimi, Mariah já tinha ideias urgentes sobre um próximo projeto que viria a ser um próximo álbum. Mas a produção mesmo, ela só foi engatar em 2007. E como sempre, Mariah começa sem um conceito definido para o álbum. Ela entra no estúdio, vai testando coisa, vai chamando o povo que ela gosta pra ver como é que fica e por aí vai. E um desses nomes é o Danja, produtor que em 2006 esteve com a Nelly Furtado no álbum Lose, e naquele ano de 2007, enquanto trabalhava com Mariah, ele também trabalhou no Blackout da Britney Spears e no Future Sex Love Sound do Justin Timberlake.
E é ele que tá na faixa Migrate, que depois viria a ser a faixa de abertura do álbum. Legal, né? Essa faixa é bem o tipo de som que estava bombando naquela época. Mariah com certeza viu ele, localizou, chamou e falou: "Faz uma coisa desse tipo aí pra mim". O The Dream também tá aqui. Além de hitmaker pela carreira solo, lá em 2007, ele também foi o grande produtor por trás de Umbrella, da Rihanna. Outro produtor bombado é o Trick Stewart, que lá em 2003 produziu Me Against the Music, da Britney com a Madonna. Os dois foram escolhidos pela nossa diva deitada para estar nesse álbum, e juntos eles criaram com Mariah nada mais, nada menos do que Touch My Body. E o nosso amigo irmão Jermaine Dupri aparece várias vezes aqui nesse álbum, junto com Manuel Seal, que já havia produzido para Lauryn Hill, TLC, Destiny's Child, além de Fallen da Alicia Keys, Crazy in Love da Beyoncé, Be Without You da Mary J. Blige e a própria We Belong Together. Juntinhos, o JD e o Seal assinam essas faixas aqui: Cruise Control, Love Story, Last Kiss, Thanks for Nothing. Brian Michael Cox aparece em duas faixas, I Stay in Love e For the Record. Ele é um dos produtores do álbum Confessions, do Usher, e do boazudo, lindo, elegante, fino como um bom vinho, The Hit, da Toni Braxton, além de ser um dos produtores do Emancipation. Por trás de hits como Can Huddles Down, da Christina Aguilera, Me, Myself and I, da Beyoncé, e Let Me Love You, do Mario, e Candy Shop, do 50 Cent, Scott Storch é creditado como produtor da faixa Side Effects. Direto da Noruega, Stargate é o produtor de I'm That Chick. Ele que está por trás também de Beautiful Liar, da Beyoncé com a Shakira, Don't Stop the Music, da Rihanna, e Irreplaceable, da Beyoncé, e vem aqui para dar seu toque europop no álbum. Já da cena hip hop, Mariah selecionou o DJ Toomp, que já era parceiro do T.I., Ludacris, Jay-Z, Kanye West, e aparece aqui em I'll Be Loving You Long Time. Swiss Beats, que teve várias produções no álbum B-Day de Beyoncé, como Upgrade, Check On It, Ring the Alarm, está em OOC. E por fim, James Poyser tá na introspectiva Flirty Gospel I Wish You Well, que fecha o álbum. Ele é membro daquela banda The Roots, sabe aquela que aparece no talk show do Jimmy Fallon? Então, ele é parte dessa banda. Ele já tinha trabalhado com Mariah no Emancipation, na deliciosa Mine Again. Bom, temos 11 produtores no total nesse álbum, cada um deles com um cinturão de hits em volta da cintura. Só os grandões, hein, responsáveis por hits inegociáveis, né, daquela metade dos anos 2000 e que até hoje são clássicos. Dona Mariah, ela escolheu bem. Ela sabia com quem ela queria trabalhar, ela sabia onde ela queria chegar, ela chamou só a nata mesmo. E toda essa curadoria de produtores não foi por acaso. Se o The Emancipation of Mimi foi o álbum de retorno triunfal e reconquista do prestígio da nossa diva por parte da crítica e também, né, da maior parte do público, tira os fãzinhos de lado, porque a gente sempre amou ela, mas da maior parte do público geral, né, público de massa, o novo álbum seria uma celebração desse novo status. Mariah não queria experimentar algo drasticamente diferente. Ela queria sustentar a coroa, né, amores? Ela estava confortável, confiante e, acima de tudo, muito boazuda, muito se sentindo ela mesma e muito criativa. Ah, e o mais importante, ela estava se divertindo. Inicialmente, o álbum era previsto para ser lançado em 2007, lá no finalzinho de 2007, entre novembro e dezembro daquele ano. Mas ele foi adiado. Mariah não queria lançar um álbum perto do Natal e ela também queria promover pelo menos um ou dois singles antes que o álbum fosse lançado de fato. Coincidência ou não, a nossa diva nunca lançou um álbum muito próximo do Natal, a não ser os álbuns natalinos, né, gente? O Emancipation foi lançado em março, o Debut foi lançado em junho, o Emotions, Daydream e Butterfly em setembro, Music Box e Glitter em agosto, e depois Glitter foi lançado em setembro lá nos Estados Unidos. O Rainbow em outubro, e o Charm, ele é o únicozinho aí que foi lançado em novembro. E eu fico me perguntando se o Charm Bracelet ter sido lançado em novembro e ele ter competido com atenção com tudo que acontece no fim de ano, fez com que Mariah não quisesse mais lançar álbuns nessa época do ano ali, né, nesse recorte histórico que estamos falando, tá? Ou se ela simplesmente, né, como ela é a rainha do Natal, ela só queria curtir o Natal e não queria ter que trabalhar nessa época. Eu aposto mais nessa segunda.
Mas existe um outro elemento muito importante para o álbum ter sido adiado para 2008. E é meio parecido com o que aconteceu no The Emancipation of Mimi. Lembra, né, que lá no vídeo do The Emancipation eu contei pra você que ela já tinha praticamente o álbum pronto, mas ela voltou ao estúdio com Jermaine Dupri, e aí ela fez mais músicas e acabaram sendo, né, as principais músicas do disco. Aqui, nesse álbum novo, ela também já tinha praticamente tudo pronto, mas ela retorna ao estúdio, começa novas composições e decide finalizar a produção de todas elas. Então, com isso, o álbum ele é adiado lá para os primeiro, né, se eu não me falha a memória de fã, ele seria lançado em fevereiro e depois ele foi adiado mais uma vez para abril, mas eu posso estar errado, porque posso estar confundindo muitas coisas na minha cabeça. Não achei nenhuma matéria sobre isso, mas é algo que eu lembro, assim, uma memória, mas pode ser uma memória muito confusa. Mas fica comigo ainda em 2007, não vamos para 2008 agora, porque lá no começo de 2007, a dona Mariah, ela foi capa da Playboy. O ensaio fotográfico foi dirigido pela dupla Marcus Klinko and Indrani, os mesmos responsáveis pela arte da capa The Emancipation of Mimi. Mariah mostra muita pele, mas não aparece nua, viu, gente? Calma lá. E na entrevista a essa revista, ela falou abertamente sobre seu colapso de 2001, o drama do suposto namoro com Eminem, além de falhas de figurino e como ela evita assistir o filme Glitter. Outro ponto alto foi quando Mariah foi escolhida pela grife italiano Pinko como rosto de uma nova coleção. Mariah, que vive de ciricutico lá na Itália, como a gente já sabe, afinal, ela foi várias vezes em sua carreira para a Itália, especificamente para um estúdio de gravação em Capri, onde ela gravou diversas músicas, diversos álbuns e tudo mais. E também tivemos a gravação do filme Tennessee, um drama que tem Mariah no elenco e que foi exibido apenas em 2008, com poucas exibições em festivais, como o Festival de Tribeca, e depois tivemos um lançamento limitadíssimo em salas de cinema em 2009, e o filme acabou sendo lançado em DVD em 2010. O filme trazia uma música inédita de Mariah, a faixa Right to Dream, coescrita com Willie Nelson. Ele mesmo, o Willie Nelson, o gigante da música country. Aliás, um boato que rolava na época era que Mariah faria a trilha sonora inteira desse filme, com músicas inspiradas no folk, no country, coisas do tipo, mas com o jeito Mariah de cantar. Seria fantástico, né, gente? Seria muito experimental da parte dela. Mas não sei se isso é verdade, se existiu mesmo a intenção de uma trilha sonora inteira ou se foi apenas ali uma faixa mesmo. É como, né, naquela época muitas coisas se inventavam, essa acabou virando uma das lendas que temos até hoje. Tudo que temos mesmo é a música, e eu vou deixar ela no comentário fixado, o link dela aqui no YouTube para você escutar depois, caso você nunca tenha escutado. Dona Mariah também lançou seu primeiro perfume, o M by Mariah. Em uma entrevista também à Interview, ela falou de forma muito clara e direta sobre o divórcio com Tommy Mottola e sobre o midiático breakdown de 2001. Hoje a gente já tá cansado de saber dessas histórias, né? Mas naquela época era assim a primeira vez, uma das primeiras vezes que Mariah falava assim tão abertamente e tão claramente sobre esses assuntos. Então ficava todo mundo tipo: "Ah, ela falou sobre esses assuntos proibidos". Mas hoje tudo isso já se normalizou, e a gente já sabe todas as histórias e tudo mais, mas naquela época, cada vez que ela falava sobre Glitter ou sobre Tommy Mottola, todo mundo ficava assim. E por fim, ali pertinho do Natal, ela lança o DVD The Adventures of Mimi, um DVD duplo com o show gravado em Anaheim, na Califórnia, e também com os bastidores. Agora sim, chegamos em 2008 e o álbum da Mariah é um dos mais esperados para aquele ano. A ansiedade dos fãs estava lá em cima e a crítica estava tipo um urubu, assim, olhando, tipo, será? Será que ela vai ser tão bem-sucedida quanto ela foi no anterior? Será que gostaremos desse álbum? Será que ela continua boa? E você acredita que a Mariah, ela tinha 22 músicas finalizadas para esse álbum? Pois é, mas ela teve que fazer um corte, né, ela tirou 8 e ficamos com 14. 14 ali na tracklist padrão, porque em algumas edições do álbum ela acaba incluindo um remix de Touch My Body, também tem a música Hit,
E tem uma outra música que eu não lembro o nome, é For Real, que tem a da Brett, se eu não me engano. Mas enfim, no fim a gente tem 16 faixas, ainda faltam 6. Cadê elas, dona Mariah? Cadê a reedição dessa obra-prima aqui? Mas enfim, diz a lenda, né, também, que o álbum ele era chamado como That Chick, nos bastidores e tudo mais, assim, parece que ele ia levar esse nome aí. Mas, conforme se aproximava a data de anúncio, o álbum mudou de nome para E equals MC Square ou E igual MC ao quadrado, ou só, como a gente vai chamar aqui, Emancipation 2. O título significa E de Emancipation, MC de Mariah Carey, e o doisinho ali, ao quadrado, é To the Second Power. Uma coisa meio assim, Emancipação de Mariah Carey elevado ao quadrado, Emancipação de Mariah Carey à segunda potência, Emancipação parte 2. É um trocadilho com o nome do álbum anterior, o nome dela e a fórmula do Albert Einstein, né. O primeiro single foi lançado em 12 de fevereiro de 2008, a clássica Touch My Body, sim, clássica, porque se a Rita Franklin regravou é porque é clássica. Ela entra na Hot 100 na primeira semana de março, na posição 57, na semana seguinte já estava no número 34 e vai crescendo até chegar ao primeiro lugar. E com isso, Dona Mariah quebra um recorde. Touch My Body é a sua música número 18 a ficar em primeiro lugar lá na Hot 100 dos Estados Unidos. E com isso ela ultrapassa o Elvis Presley, que tinha 17 músicas no topo da Hot 100, e agora fica atrás apenas dos Beatles, que tem 20. O álbum é lançado em 11 de abril de 2008 e, como sempre, divide a opinião da crítica especializada. Resumindo, a crítica, em geral, achou esse álbum uma peça sólida, pop e divertida, que reafirmava ali o status de Mariah Carey, mesmo que isso tenha custado um certo corte ou um certo sacrifício de repetir uma fórmula, né, e não inventar algo novo. E sempre é isso, né, gente? Sempre é isso dessas revistas especializadas de música, é o ó demais. Quando o artista se repete, ele fala: "Ah, se repetiu". Mas quando ele inova, na maioria das vezes falam: deveria ter ficado lá". Então, eu não consigo entender, eu não consigo entender esses críticos, não consigo. No fim das contas, a comparação com o Emancipation foi o ponto mais divisivo. Enquanto parte da crítica celebrou a manutenção da fórmula do sucesso estabelecida lá em 2005, outros foram mais severos, falaram que o álbum é uma imitação, que é superficial, ou que é uma sequência que não expande ali o catálogo da Mariah. Também rolou uma crítica falando sobre o álbum parecer mais uma coleção de singles do que uma obra coesa. Alguns críticos sentiram que Mariah limitou seu alcance vocal em várias faixas, se mantendo em melodias mais simples e mais repetitivas, ao invés de explorar toda a sua extensão. Olhando para esse álbum hoje, eu concordo com alguns pontos da crítica. Ele é de fato, um trabalho pop e divertido. É inegável como ele funciona como uma extensão direta do The Emancipation of Mimi. E a coesão, no sentido de seguir uma única linha de gênero ou melódica para um álbum, realmente aí não é o forte dele. Mas é aqui que o meu ponto de vista diverge da crítica, lembrando que eu não sou crítico, eu não estudo música, eu tô falando como fã. Pra mim, a falta de coesão nesse álbum é exatamente o experimentalismo da Mariah. Nesse álbum, eu sinto que a Mimi, ela tá assim mais forte, mais ousada, sabe? O The Emancipation, eu acho ele um pouco mais suave, mais banhado assim naquele R&B mais clássico e tudo mais. No Nesse aqui, no Emancipation 2, ela vem com um som mais pesado, com um som mais forte. E eu acho, assim, que ele captura com perfeição o espírito sonoro daquela metade final da década de 2000, assim como outros álbuns que definiram aquela era. O Lose, da Nelly Furtado, The Duchess, da Fergie, Good Girl Gone Bad, da Rihanna, Blackout, da Britney, B-Day, de Beyoncé e o subestimado Damita Joe, da Janet Jackson. E como Mariah tem uma discografia muito vasta, talvez o Mariah ao quadrado, ele fica assim um pouquinho de lado, mas eu considero ele uma peça-chave dentro de uma narrativa única. É que eu enxergo essa carreira dela, né, como assim um filme dividido em 4 atos ou
uma série dividida em 4 episódios. Charmy Bracelet seria o prólogo, o momento de cura, de recuperação da voz, de identidade após a tempestade que foi Glitter. The Emancipation of Mimi seria o clímax, a explosão, o retorno triunfal ao topo. MC Square é a expansão, onde ela testa os limites dessa liberdade, flerta com mais sons e consolida seu império. E o Memoirs é o epílogo, uma viagem emocional, mais introspectiva e mais nostálgica que deságua em uma suavidade mais madura. Portanto, darlings, eu não enxergo esse álbum apenas como um lado B do The Emancipation of Mimi. Pelo contrário, eu acho que é um momento que Mariah se sente ainda mais audaciosa, provando que, mesmo no topo e mesmo mantendo aquilo que ela queria puxar, né, do álbum anterior, ela consegue ir um pouquinho mais além, ela consegue experimentar mais coisas. E essa aposta de Mariah deu certo. O álbum estreou direto no número 1 da Billboard 200, vendendo 463 mil cópias na primeira semana nos Estados Unidos, a maior vendagem de primeira semana de toda a carreira de Mariah, e durante 2008 mais singles foram lançados. Bye Bye, em 15 de abril, que chega até a posição 19 na Hot 100, depois vem a minha favorita, I'll Be Loving You Long Time, em julho, mas que teve um sucesso bem mediano, chegando até o número 58 na Hot 100, e por fim, I Stay in Love, lá em outubro, e que não entrou na Hot 100 e ficou de fora de vários charts globais. E eu acho essa escolha de singles um pouco duvidosa. Pra mim, Touch My Body é, assim, inegavelmente o lead single. Ela realmente deveria ter sido a primeira, foi a primeira e foi sucesso. Mas depois, ao invés de colocar Bye Bye, eu teria colocado I'm That Chick. E aí sim, Bye Bye, e termina com Migrate. E apesar de que eu disse que é uma das minhas favoritas, I'll Be Loving You Long Time, eu não vejo nela muito a cara ali da música dos Estados Unidos. Talvez ela fosse um single melhor assim de ter sido lançado apenas para a Europa. Assim como I Stay in Love, que é da camiseta que eu tô hoje, é linda essa música, mas esse tipo de som eu acho que já não faria muito sentido ali, principalmente na finaleira da divulgação do álbum. Talvez essa música pudesse ter sido selecionada para ser lançada como um single especial só para o Japão. Mas enfim, gente, é o que é, já aconteceu, não dá para voltar no tempo. Mas conta aí também o que você teria escolhido, lembrando que, né, gente, o que eu tô falando aqui é só uma opinião. Então, dê a sua também, né? Mas, né, dê com tente dar uma opinião com carinho e bom humor, né? E nessa entrevista aqui, gente, na época do lançamento de Touch My Body, esse cara pergunta pra Mariah sobre Mariah Carey, o musical, e ela fica toda feliz quando fala sobre isso. Pois é, darlings, existia um plano de ter um musical sobre Mariah Carey. Só que esse musical seria inspirado na música All I Want for Christmas Is You. Então seria um especial musical de fim de ano. Um filme mesmo. E não uma peça na Broadway ou coisa do tipo. Desde o início seria um filme. E aí, na resposta dela, a Mariah ela não é muito precisa, né, sobre a produção, como que tá, em que pé que tá. Ela chega a falar que já tem roteirista, mas que não tem muito mais detalhes sobre isso. Só que, como sabemos hoje que estamos no futuro, esse musical nunca aconteceu. Porém, 12 anos depois, lá em 2020, na Apple TV, Mariah lança um especial de Natal baseado na música All I Want for Christmas Is You. E fica aí o nosso questionamento: será que é aquela ideia que foi engavetada e tirada da gaveta só em 2020? Será que é uma ideia nova? Jamais saberemos. Desde o lançamento do álbum, Mariah contou para Billboard que planejava embarcar em uma grande turnê mundial. Ela disse que não sabia exatamente como ou quando, mas que a turnê começaria provavelmente em setembro de 2008. Já em julho, em uma entrevista para a MTV, a Mariah já adiou um pouquinho mais essa turnê. Ela falou que pensava em fazer algo assim mais elaborado e que então a turnê deveria começar no fim do ano ou então no começo de 2009. Porém, os planos de uma turnê foram descartados de vez no mês de dezembro, sem muitas explicações, apesar de que tabloides diziam que Mariah estava grávida e que por isso ela havia cancelado sua turnê. Depois de alguns anos, ela admitiu que realmente naquela época da vida dela, ela ficou grávida, mas teve um aborto espontâneo e por isso
ela não fez a turnê. Mas no fim das contas, assim como Mariah conta nessa entrevista aqui, as grandes conquistas com o 18º número 1 e o recorde de maior venda de unidades de um álbum durante uma primeira semana de lançamento, ser uma artista mulher e realizar essas conquistas tem uma grande importância, o que torna esse um momento de emancipação. E é isso, darlings, a nossa história, ela termina aqui, mas a conversa entre eu e você continua nos comentários. Me conta aí qual que é a sua música favorita, você acompanhou essa era, o que que você pensa desse álbum, o que que você pensa, como que você imagina que teria sido uma turnê desse disco, e sabe algo que eu não contei aqui? Então conta pra mim nos comentários. Eu não sei de tudo, gente. Sou só mais um fã, assim como você, que grava aqui pra gente poder conversar. Então se você sabe alguma coisa que eu não sei, conta aí pra todo mundo ver, que aí a gente continua conversando. Beijo e até!